YouTube! E aí, pessoal, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, sejam muito bem-vindos ao Universo das Carnívoras. Eu sou Rafael Ferrarese, o Mão de Urso. E aí, povaço, beleza? Pessoal, hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que o musgo Sphagnum brota aqui em casa. Isso não é milagre. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um vaso aqui que tem bastante dele. Eu já andei podando, mas eu geralmente costumo juntar uma lata. É que dessa vez eu podei muito antes, tá? Então não são todos os lugares que tem musgo crescendo. Mas você pode ver, ó, é musgo vivo, ó. Tá vendo, ó? É um musguinho verde, bonito, vivo. Tem até uma Drosera aqui no meio. É uma Burmani normal, né? Tá ali, tem Burmani Red, tem outras aqui dentro desse vaso. Da hora, né? E aqui, aí você vai falar, Rafa, mas isso aí é coisa antiga. Não é não. Olha só, tem coisa nova aqui, ó. Lembra da nossa Dioneia típica que chegou no Val no dia 30, praticamente o mês passado, né? Chegou no dia 31 de março, abril, maio, junho, julho, junho. Não. É isso aí, você entendeu. Dia 31/5. Tá? E, olha só. O musguíssimo aqui, ó, brotando. Vocês viram, todo mundo viu. Essa aqui é a Dioneia que a gente tá acompanhando, que veio do plantascarnívoras.com.br, maior site de plantas carnívoras do Brasil. E aí, o que aconteceu? A gente plantou aqui, essa aqui é uma Dioneia típica, inclusive a galera já tá acompanhando como que está a nossa Dioneia típica. Lembra quando ela chegou e como ela tá agora? E aí tem muita gente me perguntando, Rafa, como você faz pro seu musgo brotar? Olha só, eu vou colocar ela aqui parado para vocês entenderem melhor. Desculpa aí, tá tremendo, mas é que eu tô fazendo com a mão mesmo. Olha só. O meu musgo já tá ficando com as pontinhas verdes, tá vendo? Tem um pouquinho de cianobactéria, né? E algas, né? Que é essas coisas verdes aqui que não é brotação. Isso daqui acontece pelo excesso de umidade e nutriente, que é muito normal pro meio, né? E falta de luz às vezes, tá? Então, cianobactéria e algas, na maioria das vezes, elas costumam se reproduzir no musgo que não toma muita luz. E aqui em casa, eu tenho geralmente o sol da parte da manhã inteiro até o meio-dia. Depois do meio-dia, ó, ele começa a se distanciar e aí fica só a sombrinha aqui em casa, tá? Então a gente pode entender que o musgo, ele até curte o sol, né, sem queimar, né? Às vezes ele até atura o sol do dia inteiro, mas na maioria das vezes ele prefere a claridade. Mas aí você fala, o que é claridade? A claridade é isso aqui, ó, entendeu? Tá no sol? Não tá no sol, ó, tá debaixo do telhado, tá aqui, tá na moralzinha e tá bem guardadinho aqui do sol, tá? Precisa de terra para brotar o musgo Sphagnum? Não precisa. Ele, na verdade, o que acontece? Como é que funciona isso aqui? Eu comprei um saco de musgo desidratado do Val. Cara, isso pode acontecer, o musgo desidratado. E aí é outra pergunta, tá? Mas eu comprei um saco de musgo semi-desidratado. Desculpe, eu falei desidratado. Semi-desidratado. Por quê? O semi-desidratado, ele vem com várias pontinhas verdes, assim, na maioria das vezes. Ele não perdeu toda a água. Ele não secou. E aí, geralmente, essas pontinhas verdes, eu faço substrato aqui normal, e quando elas ficam molhadas, com o passar do tempo, elas acabam brotando. Esse musgo aqui, ele brota por si só, sozinho, só com água, não precisa de mais nada. Colocou lá, ele estando úmido, tendo claridade, ele é igual a suculenta, ele vai embora, ele brota mesmo, tá? Não é uma suculenta, tá? Galera aí, os biólogos que estão se retorcendo, querendo dar dislike, o que acontece? É um musgo, então ele não precisa de substrato. Na verdade, qualquer lugar que você colocar ele pega. Se você colocar em cima de uma pedra e amarrar, ele vai ficar, desde que ele tenha umidade. É claro, o musgo Sphagnum, ele precisa de muito mais umidade do que qualquer musgo normal, tá bom? Ele não é qualquer musgo, ele é um musgo especificamente, esse daqui, que as plantas carnívoras adoram, tá? E esse musgo, ele precisa estar sempre úmido. Se ele secar, começa a acontecer isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Se ele secar, ele fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ele fica marrom, tá? Aí você fala assim, Rafa, precisa de muito tempo pra ele começar a ficar... Esse aqui é um substrato que eu joguei aqui em cima. Precisa de muito tempo pra ele ficar marrom assim? Não precisa de muito, não. Na verdade, se você deixar aí 2, 3 dias sem água e o substrato secar, ele já morre, tá? Então, ele precisa estar
sempre úmido para brotar, tá bom? Não precisa de terra, só água, tá? E ele sempre úmido assim, se você manter abafado, então você é louco. Abafado e quente, pelo amor de Deus. Esse substrato, esse musgo, ele brota parecendo um mato. Quando você vai ver, ele vai preencher o vidro. Ele é muito bom se você quiser fazer um terrário fechado, terrário eterno, né? Aqueles vidros fechados. Ele é excelente, tá? Brota muito até. Acho que até os caras não curtem muito ele, porque ele brota demais. Ele sobressai. Você pode ver, ó, ele fica bem verdinho. Olha só, outro vaso aqui, ó. Olha lá. Ele fica bem verdinho, mas bem verdinho mesmo. Deixa eu ver onde mais eu tenho ele na cena aqui. Isso aqui é outro musgo, só que isso aqui é um musguinho invasor, né? E deve ter por aí, mas eu não olhei, tá? Então é assim, é bem fácil de brotar. Rafa, agora a grande questão. Fui no lugar lá, comprei aquele musgo de decoração semi-desidratado, o desidratado, aquele que vem num sacão grandão, bem fofão mesmo, bem parecendo um travesseiro. Comprei aquele sacão. Aquele sacão pode vir a brotar? Pode. Pode, porque na maioria das vezes os caras não dão muito conta de desidratar ele rápido, assim, tipo, vapt-vupt. E aí o que acontece? Eles podem deixar passar uma pontinha ou outra lá. Ele pode brotar sim, pode acontecer. Depende, né? Ele não é 100%, assim, você fala assim, ele é 100%, tem garantia de que ele não vai brotar? Não, não tem garantia. Colocou na água, pode acontecer dele brotar sim. Eu coloquei um aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Essas plantas aqui vieram do Samuel. Todo mundo conhece o Samuel, né? Olha só, essa daqui é uma Low Giant que chegou esses dias. Olha só, da hora, né? Essa daqui tem mais coisa ali legal ali, depois eu mostro pra vocês, tá? Então, olha só, essa Low Giant, plantei esses dias, dá só uma olhada aqui do lado. Cara, não tem 3, 4 dias que eu brotei, que eu coloquei aqui do lado, musgo desidratado esse aqui. Esse é o desidratado mesmo, olha só. Tava fechadão no saco lá, também veio do Plantas Carnívoras Brasil. Do Plantas Carnívoras Brasil. Olha só, olha lá no canto lá, ó, brotação aí, ó. Aqui na pontinha aqui, ó, verde. Legal, né? Já tá brotando. Então é isso. O musgo semi-desidratado e o desidratado, ele pode vir a brotar sim, senhor. Depende se o cara, se ele tiver bem hidratado, se ele não tiver perdido tudo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês as plantas que chegaram. Essa semana já chegou planta de novo. Chegou mais, Rafa? Chegou, cara. Você acredita? Essa Fake Drácula, que ela é basicamente uma típica, veio do Samuel, mas é muito bonita também. Eu já vi umas características bem legais nessa planta. A Low Giant, olha só, também chegou esses dias. E essa BCP Clone 13, tá? Também, ó. Estão recém-plantadas. Plantei aqui nesses vasinhos e coloquei aqui. Aqui era uma Spider, mas ela definhou, ela não aguentou o envio, infelizmente, por culpa dos correios mesmo, tá? Porque os caras enviam a encomenda da gente de qualquer jeito lá. Eles jogam a caixa, deve ter deixado no sol, o carro devia estar quente. E pode acontecer, realmente, quando você compra do cultivador, pode acontecer isso aqui. Bom, mas esse não é o foco de hoje. O foco de hoje é musgo. Ó, já tem uma sarracenia acordando aqui, ó. A gigantesca aqui, ó, monstra. Tá vindo, né? E aí o que acontece? Para você ter essa brotação, resumindo, não precisa de mais nada além de água e luz. Água e luz. Sol queima ela, sol queima as pontas. Mas o sol, dependendo da intensidade do sol, você pode ver que tem umas pontinhas queimadas aqui, ó. Vou mostrar para você ver. Olha só. Ele queimou as pontinhas do musgo, mas isso não impediu ele de vir brotando por baixo, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tá brotando por baixo aqui, sem problema nenhum, tá? Então o sol, ele pode acabar queimando o seu musgo. Então é o sol indireto, mais a umidade, entendeu? Então bastante úmido, sempre água, sempre água. O musgo esfagno não pode ficar sem água. Se você quiser brotar ele não pode ficar sem água. Se ele ficar sem água, 1, 2, 3 dias sem água, ele já começa a secar. Você já vai ver que você vai perder a sua brotação. Aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, igual fica na parte de baixo, ó. Ele vai ficar marrom. Quando ele começar a ficar marrom, é porque ele não tá bom. É porque ele já morreu. E aí vai ter que esperar nascer de novo. Aí, ó, olha só aqui, ó. Ele marrom na parte de baixo e aqui na parte de cima, ó, ele já começa a brotar. Por quê? Na parte de baixo não tem luz. Então ele não brota na parte de baixo, mas ele recebe água por capilaridade, ou seja,
o musgo de baixo vai ficando úmido, vai ficando úmido, vai ficando úmido, vai ficando úmido, leva a umidade pro musgo de cima que acaba brotando. Olha só que legal. Vou dar um zoomzito aqui pra vocês verem, olha só. Olha lá que interessante, o musguinho brotando, ó. Show, né? Ó, muito legal, né, essa dica. Bom, dá pra viver com esse musgo esfagno aqui? A gente produz musgo esfagno suficiente para poder consumir, não precisar mais dos cultivadores ou das lojas, enfim, não dá. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma produção muito boa de musgo esfagno. Ele brota, mas ele não brota numa quantidade tão grande assim para você juntar 1, 2, 3, 4, 5 latas. Para você ter uma produção boa, você tem que ter para mais de 20 vasos tranquilamente aí. E aí você consegue juntar um saco, 2, 3 aí tranquilamente. Mas haja vaso para você conseguir fazer isso. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir ter esse resultado aí não. Legal, né? Bacana? Interessante, né? Cara, agora uma outra dúvida que muita gente me pergunta, e é só um prólogo mais ou menos aí, um prefácio, um spoiler do que tá por vir aí, cianobactéria, alga, que pode vir a dar em cima do musgo, como é que eu faço para eliminar ela? O método mais fácil para você eliminar isso é manter a umidade estável aqui embaixo, não sobressair muito a umidade, mas principalmente se a umidade estiver alta, você manter a luz também alta, ou seja, sol acaba com elas rapidinho. Então se você quer manter o seu vaso controlado, sem cianobactéria, sem alga, sem nada disso e bonitinho, deixa a sua dianeia no sol tranquilamente. No caso for um vaso de musgo esfagno, deixa ele de preferência na claridade, mais para perto do sol do que para perto da sombra, tá? Percebeu que começou a ter muita cianobactéria? Dá uma abridinha na embalagem onde você estiver cultivando o vidro ou vaso e deixa mais para perto do sol. Diminui um pouco a umidade, não precisa ter tanto. Deixa 1 dia, 2 sem água e depois você coloca a água de novo, que aí eu garanto que ela vai diminuindo aos poucos. Beleza? Bom, tem uma dica química também, mas aí eu não vou recomendar agora e vai ser assunto do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, interessante, né? Musgo vivo, como fazer brotar? É simples, sol, água e muito carinho e atenção com bastante umidade. Beleza? Bom, galera, fica a dica para vocês aí. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.